Olá, hoje eu quero falar com você. Você que tem tentado transferir a culpa de seus fracassos a outras pessoas. Talvez seja para os seus pais, que de repente nunca acreditaram no seu potencial, ou para alguém que liberou uma palavra de maldição para a sua vida. Quem sabe foi uma professora na sua infância, na sala de aula, ou talvez algum amigo que nunca acreditou no seu potencial, ou quem sabe um chefe, um patrão, enfim, alguém que de repente não acreditou que você é capaz. E hoje eu quero compartilhar um segredo muito importante para você colocar em prática na sua vida. Primeiramente, eu quero dizer para você que você tem que parar com isso, de querer tentar transferir a culpa de seus problemas, de tudo aquilo que não tem dado certo até hoje na sua vida, para outras pessoas, porque elas não têm culpa nenhuma, por mais que elas liberaram alguma palavra negativa contra você. O principal culpado é você mesmo. E hoje você tem que, levantar a cabeça, seguir em frente para as novas conquistas, novos rumos, direcionamento na sua vida. Eu quero compartilhar algo muito interessante para você a partir de hoje colocar em prática na sua vida. Não aceite, não aceite esse tipo de palavras, nem de você mesmo, ou seja, aquilo que é gerado no seu subconsciente, você tem que de repente agora apertar aí a tecla do delete, deletar tudo isso. Creia no seu potencial, seja positivo, tenha fé, tenha um bom ânimo e eu sei que a partir de hoje em diante irá começar a dar certo na sua vida. Mas tudo que eu falo aqui é baseado em princípios da palavra de Deus. Existe um trecho nos evangelhos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, muito interessante, que eu não vou ler aqui para você só para ganhar tempo, mas a história é a seguinte: é de um pai que estava com um problema com o seu filho sofria, a Bíblia diz que ele sofria de um espírito mudo e surdo. E ele chamou os discípulos de Jesus para expelirem aquele tipo de demônio que estava oprimindo a vida de seu filho. E os discípulos não puderam fazer absolutamente nada. E aí chega Jesus. E aquele pai, ele chega perto de Jesus e diz algo muito interessante que isso aqui eu faço questão de ler para você. Olha o que esse pai ele diz para Jesus. Ele diz mesmo assim, ou seja, ele faz a narrativa daquilo que estava acontecendo com seu filho. Jesus pergunta há quanto tempo aquela criança estava com aquele problema. O pai diz, desde a infância. O interessante é que nesse diálogo com Jesus, Jesus ele diz mesmo assim para aquele pai, se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Se tu podes crer, tudo é possível àquilo que crê. Porque aquele pai não tinha mais esperança a não ser unicamente em Jesus. E olha a resposta daquele pai para Jesus. Ele diz, eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Ele disse, eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Sabe o que acontece? Às vezes você realmente é incrédulo para algumas coisas que já aconteceram na sua vida. Por isso que deu errado. Ou tem pessoas que são incrédulas para tudo, por isso que deu tudo errado. Então, eu quero compartilhar com você essa verdade, para que você, a partir de hoje em diante, comece a colocar em prática na sua vida. Aquele pai, ele estava sem esperança. E o problema de seu filho, o problema era a comunicação. Talvez
por falta de comunicação, de uma boa comunicação, você tem jogado tudo para cima, tudo para o ar, né? Talvez seja por isso que as coisas não têm dado certo na sua vida. Aquele filho, ele estava sofrendo de um espírito mudo e surdo, ou seja, ele não podia se comunicar. As linhas, as vias de comunicações, ele não podia falar e também não podia ouvir. Na trajetória da sua vida, talvez tenha acontecido isso, que você não pode falar, ou quando fala, fala de maneira errada, e quando você ouve, você ouve errado. Porque o que é importante na nossa vida é a comunicação, ou seja, a boa comunicação. E você precisa restaurar essa boa comunicação, esse relacionamento com seus familiares, com as pessoas, na empresa que você trabalha, na comunidade que você vive. Você tem que ser um bom relações públicas naquilo que você faz. Então, quando você se torna um bom relações públicas naquilo que você faz, aí você começa a ter novas posturas, outras atitudes, e aí vai começar a acontecer na sua vida. Aí você diz mesmo assim, mas a minha sina é sofrer, isso não vai dar certo comigo. Se deu certo para outras pessoas, com certeza dará certo para você. Mas tem um ponto de partida, tem o início, tem o start. E o start é esse. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Creia nessa verdade que eu estou compartilhando com você e comece a colocar em prática a partir de hoje em diante. E que Deus abençoe a sua vida.